Segundo Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acás de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos do rei de Israel, e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram preso de Judá, seu povo, irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. O profeta Odede. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Odede. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá, e os entregou nas mãos de vocês, e vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Zeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltaram da guerra, e lhes disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e o despojo diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e, com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos que estavam fracos, e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque, de novo, os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades da Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Ajalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timná e as suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente fiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser, da Assíria, atendeu o pedido de Acás, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não lhe serviu de nada. A idolatria de Acás. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram à sua ruína e a de todo Israel.
Acais ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. A morte de Acais. Quanto aos demais atos de Acais e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acais morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29, o reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor, e os reparou. Trouxe o sacerdote e os levitas, reuniu-os na praça leste, e lhes disse: Escutem, levitas, santifique agora a si mesmos, e santifique a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimar incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas. Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Jedutum. Congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram, cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias, santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu o chefe da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros
e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e, com o sangue, fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecesse o holocausto sobre o altar. No momento que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findasse o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e oferta de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e oferta de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra, e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Segundo Crônicas, capítulo 30, a celebração da Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinha concordado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. E isto foi aprovado pelo rei por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não seja como os seus pais e como seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto.
se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale do Cedron. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. E por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel, que estavam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente, os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor, com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias e, de fato, o fizeram com muita alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus.